Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 23 de janeiro de 2022. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, capítulo 4, versículo do 14 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrita: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, nós vemos que São Lucas, após apresentar o objetivo, o conteúdo e a fonte de sua obra, Lucas nos apresenta Jesus na sinagoga de Nazaré em um dia de sábado. São Lucas vai nos apresentar Jesus na sinagoga de Nazaré. Jesus iniciando o seu ministério público de anunciar a boa nova, o reino de Deus. Jesus volta para Nazaré, a cidade onde ele tinha sido criado, onde passou 30 anos junto com a mãe Nossa Senhora, nossa mãe Maria Santíssima. E é emblemática essa volta de Jesus, porque Jesus tinha sido o carpinteiro ali naquela cidade. Jesus é o cumpridor dos costumes e, como judeu, vai cumprir o preceito de dia de sábado. E ali, quando ele se levanta para fazer a leitura, Jesus é dado a ele o livro do profeta Isaías, o qual o profeta Isaías vai dizer a passagem de: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Jesus é aquele que o profeta Isaías falava, é aquele que o profeta profetizava. E Jesus vai dizer que hoje se cumpriu a passagem das Escrituras que acabaste de ouvir. Mas o que nos chama a atenção é que as pessoas ficam admiradas com as palavras de Jesus, mas o que acontece na sequência desse evangelho é que as pessoas, do mesmo jeito que se admiram, não reconhecem Jesus como os Messias, apesar do profeta revelar isso e o próprio Jesus dizer que era nele, em Jesus, ele que era o Messias, ele que era o esperado. Aquela missão que o profeta anunciava era o próprio Jesus que iria se cumprir. Mas aquelas pessoas reconhecem Jesus apenas como carpinteiro, como filho de Maria e José. E essa admiração
que no começo se torna admiração, depois vai se tornar rejeição. Jesus é tão rejeitado pelos seus próprios convivas, né, seus próprios conterrâneos, que eles vão tentar jogar Jesus ali do alto da colina de Nazaré. Mas Jesus sai no meio deles sem nada acontecer. Portanto, meus irmãos, nós devemos reconhecer verdadeiramente a missão daquele que escreve, São Lucas, que ele vai dizer que aquilo que ele escutou, que ele vai se preocupar em ordenar tudo isso, também escreveu tudo de modo ordenado, porque era a tradição que é viva, a tradição dos discípulos, a tradição que é passada de um para outro. É assim que quando chega em Lucas, aquele que acompanhou São Paulo em algumas missões, aquele que estava com São Paulo em Roma, quando São Paulo foi morto, é esse São Lucas, o mesmo que vai escrever o Atos dos Apóstolos, é esse que se preocupa de escutar a palavra de Deus mencionada, transmitida por esses ministros da palavra, que são discípulos, principalmente São Paulo, que ele acompanhou bastante, São Lucas, que era médico. Ele se preocupa em transmitir de forma verdadeira a missão de Jesus. E nós devemos acreditar que nós devemos abrir o nosso coração para a graça e saber que verdadeiramente em Jesus se cumpriu as promessas do profeta Isaías, as profecias do profeta Isaías. Portanto, meus irmãos, que nesse domingo nós possamos olhar para o Cristo e ver verdadeiramente a sua missão. Além de tudo, de ser aquele que vai libertar os cativos, os cegos, a recuperação da vista, libertar os oprimidos, Jesus é aquele que é o Cordeiro de Deus. Essa é a sua maior missão, de nos libertar dos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na sua vida, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.